Olá, eu vou falar agora sobre os nossos corpos. Na verdade, a gente tem um só corpo, mas tem várias divisões. Então eu vou fazer um esquema aqui de como a gente percebe os nossos corpos, como a gente entende como funcionam os nossos corpos. Eu coloco aqui o corpo físico, tá? Físico. Somos nós, temos coração, temos cérebro. Esse é a nossa parte física. Todo mundo entende, está nessa realidade aqui, é como a gente percebe a nossa existência material. Esse corpo físico, esse eu aqui, morre. Esse aqui é passageiro. Esse aqui vive, cresce e morre. É um organismo que se transforma, que a gente chama morte. Ele é perecível, ele vai se desfazendo, vai se transformando, na verdade, mas seria o que a gente chama morrer. Então podemos dizer também que a gente tem uma outra parte, que é a parte mental. Então, essa parte mental muitas vezes a gente chama o ego, o nosso caráter, como a gente se vê, como a gente pensa, certo? Seria a parte da mente. Depois temos uma parte emocional. Essa parte emocional é formada pelos nossos sentimentos. Depois das emoções a gente pode guardar sentimentos. A gente ainda tem, vamos dizer assim, uma parte energética. Ela é a energia que compõe os nossos corpos. Ela faz o ânima, ela dá vida a todos esses corpos. Ela mantém essa força em todos os outros corpos, essa energia. A gente verifica isso, por exemplo, na hipnoterapia evolutiva. A gente verifica esses corpos e começa a compreender o que existe no nosso corpo físico, que a gente está guardando como energia, quer ver as energias que podem existir, estarem paradas nessa parte física. Depois a gente percebe o nosso corpo mental. Por exemplo, numa terapia a gente está percebendo quais são os programas limitantes, quais são as crenças, o que a gente tem, que a gente coloca no nosso mental para nos autoprogramar, às vezes, e muitas vezes nos autolimitar, certo? Formando aquilo que a gente acha que a gente é, pensamentos. A gente acha que são os pensamentos que forjam a gente. Na verdade é isso tudo e mais ainda, né? Então essa parte emocional a gente verifica se tem cristalizações, que tem emoções que marcaram a gente em algum momento, em algum evento que foram impactantes e que às vezes a gente cristaliza na nossa parte emocional. Então tem lá uma energia densa, parada, estagnada, que estaria nesse corpo emocional. A parte energética a gente verifica essa parte que forma todos os pontos energéticos que a gente tem, certo? E que muitas vezes tem interferências nesse ponto, tem energias, às vezes a gente chama de implantes, de objetos, de energias paradas, de frequências, certo? O que a gente está colocando aqui, eu vou apagar o coração, cérebro, veja bem, há uma separação, certo? Os nossos corpos têm uma separação. A separação está aqui, está aqui. A separação está em todo canto. A gente está se fragmentando, separando muitas vezes. Há também hierarquia, certo? A gente está formando a nossa parte e os outros, a separação, e muitas vezes a gente vê o outro como mais importante, uma parte mais importante do que a outra, né? Então, e muitas vezes o outro, a existência, um outro ser, uma outra pessoa, um outro ser extrafísico, uma outra entidade, seja o que for, a gente pode ver como superior, como inferior, uma graduação de capacidades. Então, essa hierarquia está em tudo, está aqui, está aqui, está aqui. Ó. A gente está também pensando muito na dualidade. A gente coloca o eu físico do eu pensamento, é diferente, do eu emocional, que é diferente, entende? Dá uma dualidade, eu sou mais coração, razão, bom, mal,
correto, errado, acima, abaixo, como superior e inferior, certo? Tudo isso faz parte da nossa dualidade. Isso é bonito, isso é feio. Então, essa dualidade está também em toda parte. Não precisamos disso. Veja bem, isso aqui é a nossa consciência, certo? Essa aqui, vamos dizer assim, é uma consciência da nossa realidade na matéria física aqui no planeta Terra. Uma consciência que seria mais densa, que seria mais concentrada aqui na matéria, na existência física. E aqui fora a gente pode dizer que ainda acima, os outros corpos, assim, a nosso outro acesso existencial, como uma consciência mais sutil. Veja bem, agora é a parte importante. A gente tem essa consciência densa e essa consciência sutil. São manifestações da nossa consciência, certo? A nossa consciência mais sutil se manifesta aqui no eu físico, no mental, no emocional e no energético. Agora vamos prestar atenção. Eu começo num trabalho de terapia alternativa, num trabalho que a gente faz, a gente começa a observar que a gente pode começar a eliminar a separação, certo? A gente vai equilibrando a nossa parte física e a nossa parte mental. Principalmente quem está meditando, quem está trabalhando o autoconhecimento, certo? Aquela parte em que você está equilibrando os pensamentos, ok? Então, tirando essa separação aqui, a gente está começando a trabalhar já a não hierarquia, a não dualidade, certo? A gente vai equilibrando a nossa parte mental, eliminando as crenças de hierarquia, de separação, certo? Vai eliminando tudo o que nos limita, vai dissolvendo essas limitações e vai formando um todo, a nossa parte física, equilibrando a parte mental, os pensamentos e os sentimentos. A gente vai dissolvendo tudo que está cristalizado, tudo que eventualmente ficou estagnado, como um sentimento, uma emoção que a gente teve formando um sentimento. Eu sou assim, sempre fui assim, parte mental e a parte emocional, tristezas, depressões, raivas, toda essa parte emocional que pode estar desequilibrando o nosso dia a dia. Aí vamos pensar assim, a gente vai eliminando toda a separação, toda a dualidade, toda a hierarquia, e a nossa parte energética então fica uma só agora. Somos uma consciência. E assim, eliminando, a gente começa a formar um todo, tirando os medos, principalmente o que deriva dos medos, a insegurança, a incerteza, a baixa estima. Tudo isso a gente vai dissolvendo, vai eliminando, você vai tendo mais consciência de si mesmo, certo? Então, é importante esse trabalho de equilíbrio, de compreensão do nosso todo, entende? A gente vai trabalhando partes por partes para formar um ser inteiro. E nessa parte aqui, quando essa parte está equilibrada, você está pronta para... uma consciência pronta, você torna-se uma consciência pronta para eliminar a dualidade, certo? Você vai eliminando essa separação da tua consciência mais física, mais densa, da consciência mais sutil. Você vai eliminando a separação que a gente mesmo coloca, a hierarquia que a gente forma através da nossa vida. E daí a gente vai tendo essa união entre a nossa parte física, mental, emocional, energética e as nossas consciências, certo? A nossa consciência, ela começa a transitar nesses diversos corpos, então ela fica mais sutil, certo? Ela obtém mais conhecimento. O ponto de vista, o plano que ela vê é maior, é mais amplo. Uma expansão da consciência, certo?
uma consciência que se expande, certo? Então aqui colocamos uma consciência expandida. Esse trabalho é muito importante, é importante a gente compreender. É importante a gente compreender dentro da nossa realidade física que somos um só, uma consciência só se manifestando de diversas formas. A gente poderia também, por exemplo, colocar diferente. Aqui a nossa parte energética, aqui a nossa parte emocional, a nossa parte mental e ainda o nosso eu, formando tudo o que eu sou. Então esse eu vem para cá acessando a parte da consciência mais sutil, certo? Transitando essa consciência entre o físico e o que somos de consciência mais energética, certo? Mais sutil, a nossa existência nos outros planos. Então, finalmente, isso aqui faz parte dos nossos corpos aqui neste plano e dos nossos corpos nos outros planos de realidade, em outras dimensões, outras frequências que vibra a nossa energia. O que somos? A nossa matéria, energia, certo? A nossa parte física, assim como a nossa parte energia, matéria, certo? Que é as outras partes nossas que vivem, que transitam, que se manifestam nesses outros planos, os planos mais sutis. Às vezes chama-se isso aqui de alma, a nossa alma, toda essa nossa presença aqui é a nossa alma. E tudo que está além disso seria o nosso espírito, né? A nossa energia que não morre, que permanece. Então, se tudo isso aqui se esses três corpos que eu falei para você formam o nosso caráter, a nossa existência, todos eles tendem a ser passageiros, certo? O caráter, o ego, a nossa existência emocional aqui, a nossa existência mental aqui, tudo isso pode ser passageiro, pode fazer parte desse eu, dessa pessoa que viveu nessa existência, mas que numa outra realidade vai ter esse conhecimento do que vivenciou, essa experiência do que vivenciou, mas não vai se identificar com esse eu, certo? Não precisa se identificar com o que você pensou, com o que você sentiu, certo? Porque nós não somos os pensamentos e os sentimentos. Nós somos uma energia consciente. A gente tem uma consciência do todo, da nossa realidade nos diversos planos, das nossas manifestações nos diversos planos. E isso não morre, isso fica, é a nossa identidade energética. E aqui é uma parte da manifestação dessa identidade energética. Esses corpos foram uma parte da identificação que a gente teve por um momento na nossa realidade neste plano. Mas, mesmo nesse plano, a gente não precisa se identificar com isso, não precisa se identificar com essa realidade física, material, porque no fundo nós não somos isso. Então a gente já está acessando nossa consciência mais sutil. E acessando essa consciência mais sutil, nossa realidade no plano físico pode se tornar muito mais equilibrada. Ela vai se tornar muito mais equilibrada, digamos, no fluxo do que nós queremos, nos responsabilizando pela nossa vida, pelo que a gente se propôs a realizar aqui nesses planos.